E os fractais, ele consiste em um gráfico menor quebrar dentro dele mesmo, tá? Então aqui nós também vamos ter o gráfico de 1 minuto fazendo esse movimento de tendência, que é muito importante você conseguir identificar isso daqui e entender melhor sobre as tendências. Cara, você está preparado para dar um salto nos seus resultados do day trade? Se a resposta for sim, você está no lugar certo. Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a tendência do gráfico, como que você faz para identificar quais são as 3 principais tendências do gráfico, a tendência relevada ao fractal e o melhor indicador para você seguir e conseguir identificar a real tendência do gráfico e fazer ótimas operações, elevando a sua assertividade. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Gustavo, eu sou trader há 4 anos e hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as tendências e indicadores, principalmente os indicadores que tem muitos por aí que não funcionam e que faz você perder dinheiro. Esses indicadores que tem na internet aí, que muita gente fala, normalmente eles acabam até poluindo o seu gráfico ou sendo muito complexo, tendo que analisar mais de uma fase, analisar mais de um indicador, e isso faz com que você se atrapalhe durante o dia, você operando ou nos seus estudos. Então assim, se hoje você opera ou você está iniciando, você está procurando um indicador para buscar a tendência, primeiro vamos entender a tendência de fato, a tendência real, os 3 movimentos de tendência e os fractais. Aí sim você vai procurar um indicador certo e eu vou te indicar hoje um indicador que eu utilizo, que assim, na minha opinião, é o melhor indicador que tem. Então vamos lá que eu vou te mostrar um pouco mais. E uma introdução aqui bem rápido para entendermos aí o que é tendência, né? A tendência do gráfico, quando alguém diz segue a tendência ou qual é a tendência desse gráfico, ela se diz por movimentos de alta. Normalmente o gráfico nós fazemos um movimento a favor da tendência, um movimento de retração e um movimento de novo a favor de tendência. Esses 3 movimentos é o que fazem uma tendência. Então nesse caso aqui ser de alta, identificamos que ela inicia em um ponto a um preço e finaliza ao ponto B mais caro. Nós temos também a tendência lateral, tá? Então a lateral é aquela que não sobe nem cai, e no final ali o ponto A e o ponto B sempre está próximo um do outro, tá? Então essa daqui é a tendência lateral que nós temos no gráfico, onde o preço não se distorce tantas vezes. E nós também temos a tendência de baixa, tá? Que é o mesmo movimento, o mesmo princípio de alta, só que é o inverso. O ponto A ele fica sempre no ponto mais caro e o ponto B finaliza sempre o ponto mais barato. Assim é uma tendência de baixa, tá? Então esses são os 3 movimentos do gráfico que você tem que saber. Então passando por esse princípio, agora nós vamos falar sobre os fractais também bem rápido. E por último nós vamos falar sobre o melhor indicador, que sem dúvida, na minha opinião assim, pode mudar a sua forma de ver o gráfico. É sempre importante você entender que os tempos gráficos eles se quebram dentro deles mesmos. Então nós temos aqui um movimento completo do 15 minutos, tá? Fazendo tendência aqui de baixa. Então esse aqui, o início, é o gráfico de 15 minutos, onde nós temos o ponto A e também temos o ponto B da tendência aqui desse gráfico maior. E os fractais, ele consiste em um gráfico menor quebrar dentro dele mesmo, tá? Então aqui nós também vamos ter o gráfico de 1 minuto fazendo esse movimento de tendência, que é muito importante você conseguir identificar isso daqui e entender melhor sobre as tendências. Então os fractais, ele consiste nessa formação de tendência, tá? Dentro da tendência do 15 minutos, que ele está fazendo perna 1, perna 2 e perna 3, nós temos um gráfico menor também fazendo outra tendência lá dentro. E aqui, mais acima, ainda nós temos um outro gráfico maior, fazendo só uma perna de tendência aqui, para depois fazer uma maior, para depois vir aqui. Então, o 15 minutos também está dentro. Os fractais, eles se quebram dessa forma, entre todos os tempos gráficos. É por isso que cada vez mais, quanto mais você descer para um tempo gráfico menor, mais ruídos vai ter. Então, enquanto um tempo gráfico maior está fazendo uma única formação de tendência, uma única perna, né? Esse aqui poderia ser o de 30 ou de 60 minutos. Nós temos o 15 minutos fazendo movimento completo de tendência. E nós temos o 1 minuto maluco, fazendo, subindo, caindo, fazendo diversas questões. Então, por isso que é importante você saber sobre tendência e você entender sobre os fractais e como que o gráfico funciona de fato.
tá? Que muita gente não sabe como que ele funciona, como que ele se move, que os fractais é a base de todo o gráfico, que é assim que ele continua, e isso é muito importante para você saber identificar a tendência e também fazer as melhores operações possíveis. Então vamos identificar aqui esse movimento que nós falamos, né? Ele vem, faz o movimento de tendência, ele volta, faz a retração e continua de novo no movimento de tendência. Dentro desse 15 minutos, o fractal de 1 minuto, vamos descer agora para o gráfico de 1 minuto, e vamos identificar o que acontece dentro dele, tá? Então nós temos aqui 1 minuto fazendo esse movimento, ele volta, faz uma tendência de alta, rompendo o topo, deixando o fundo mais alto, volta, e assim ele começa de novo fazendo tendência de baixa, tá? Então vamos identificar aqui o movimento do 1 minuto, e você vê como o gráfico se constrói, e o quanto isso daqui é importante para você identificar a tendência, e saber exatamente o que o gráfico está fazendo, tá? E não seguir de repente aí um movimento falso de tendência e acabar se complicando. Então vamos voltar aqui para o 15 minutos de novo e vamos identificar aqui o movimento dos fractais, como é que ele acontece. Então você pode ver que 1 minuto ele está fazendo movimento de tendência dentro de uma perna maior. Então é muito mais fácil a gente identificar o tempo gráfico maior primeiro, porque é um gráfico mais limpo, mais fácil de identificar, e o 1 minuto, enquanto isso, está fazendo várias tendências lá dentro. Então o que eu gosto muito de fazer, se você me acompanha, você já sabe, identificar a tendência do gráfico maior de 15 minutos e fazer boas entradas com o risco, buscando apenas do gráfico de 1 minuto, tá? Então é assim que eu faço minhas operações, é assim que eu gosto de buscar o risco e é assim que eu utilizo a tendência. E agora que você entendeu como que funcionam os fractais, que a gente procura buscar a tendência de tempo maior e o porquê que a gente faz isso, porque um gráfico maior ele é bem mais limpo do que o gráfico de 1 minuto, que tem muito ruído. O de 15 minutos, geralmente quem está olhando para ele é pessoas fazendo tendências de maiores proporções, então normalmente o investimento é maior. Então chegou o momento agora de identificar qual é o melhor indicador para poder seguir essa tendência e fazer com que a gente tenha lucro. E se você quiser descobrir um pouco mais sobre essa estratégia, se aprofundar a scalper nas médias, que a base dela é que a gente utiliza agora outras médias móveis em um tempo de gráfico menor, que seria de 1 minuto, para poder identificar essas entradas aqui. Essa é a estrutura da minha estratégia, utilizando o gerenciamento de risco de 3 para 1. Então, quando eu ganho 300 pontos. Quando eu perco 100 pontos. Fazendo assim uma assertividade maior. Nesse sábado agora, eu vou fazer um webinário, tá, completo, falando dessa estratégia, aprofundando mais. Falando sobre gerenciamento de risco, sobre tendência, sobre entradas e os indicadores que eu utilizo nela. Então, assim, eu vou deixar o link aqui embaixo para você participar desse webinário. Vai acontecer agora nesse sábado. Você não pode perder, porque assim vai mudar a sua visão do day trade, do mini índice ou de qualquer outro gráfico. Você vai enxergar de outra forma, você vai aprender a enxergar essa tendência, a aprender um pouco mais sobre os fractais e sobre os indicadores e utilizar essa entrada ao seu favor, buscando um risco menor, com um alvo muito maior e uma probabilidade de assertividade maior também. Então, nesse sábado, um webinário, vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever e participar. Você vai poder tirar suas dúvidas e entender mais profundo sobre essa estratégia muito lucrativa, tá? Então, vamos voltar aqui ao gráfico e falar um pouco mais sobre o indicador que eu utilizo para poder achar essa tendência do 15 minutos. E o principal indicador que eu utilizo para poder identificar a tendência do gráfico do tempo maior é uma média móvel. Tá? E nessa média móvel, o que eu analiso no gráfico? Apenas se o preço ele está acima da média móvel ou se ele está abaixo da média móvel. Não precisa ser a distância, não precisa ser o movimento, não, cara. É algo simples, didático, para você entender só de você olhar e você saber o que está acontecendo. Então, quando o gráfico está acima da média móvel, nesse movimento eu quero fazer compra. Tá? E quando ele está abaixo da média móvel, nesse movimento eu quero abrir venda. Tá? É dessa forma que eu identifico hoje a tendência, que eu sigo o gráfico e consigo pegar os melhores movimentos. Fora isso também eu tenho 2 indicadores no tempo gráfico de 1 minuto, que faz identificar a nossa entrada servindo como suporte e resistência. Então, a princípio, você identificou a tendência
É uma tendência de baixa? Vamos descer para 1 minuto e identificar nossa entrada no scalper nas médias, tendo aí um gerenciamento de 3 para 1. Então lembrando, quando a gente ganha 300 pontos, quando a gente perde 100 pontos, tendo uma assertividade aí maior, seguindo um tempo gráfico de maior volume que é o 15 minutos. Então assim, lembrando, se você quer aprender mais sobre essa estratégia, quer se aprofundar, entender melhor sobre tendência, sobre gerenciamento de risco, eu vou deixar o link aqui abaixo. Eu vou fazer um webinário agora nesse sábado. Participe, aperta aqui no link para você se inscrever e não perder essa oportunidade, para você aprender como olhar o gráfico de uma outra forma e identificar as melhores oportunidades. Beleza? Então eu espero que você tenha aprendido algo com essa aula e até a próxima.